A democracia em vários países pode acabar? Pode. Os direitos humanos em vários países pode acabar? Pode. Liberdades individuais conquistadas arduamente nos últimos anos podem acabar? Podem. Pode haver uma grande recessão mundial econômica? Pode. Tudo isso pode acontecer. Porque todos esses avanços, essas coisas, foram criações nossas. Sim. Da humanidade. E a humanidade, da forma que ela criou isso, ela pode destruir isso. Então, sim. E aí, pessoal, vamos para mais uma parte da entrevista de André Last no podcast Achismo, do Maurício Meirelles. Nessa parte eles falam sobre o que a China vai fazer se a situação no Oriente Médio piorar, se estamos perto do fim do mundo, com os conflitos entre Ucrânia e Rússia, Israel e Irã, e outros pelo mundo. E você, não espere o fim do mundo para ajudar o canal. E dê logo um like, comentem, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá ver o vídeo? O mundo ele vai mudando, né? A geopolítica, teve a guerra e tal. Agora a tônica é China, né? A China, talvez a próxima civilização, não próxima, né? Porque já foi anteriormente, pode ser também a próxima no sentido de, eu ia falar única, né? Mas é a próxima porque tá crescendo muito, tem uma guerra ideológica, digamos, com os Estados Unidos. A China tem apoio nessa questão Israel-Palestina? Eles se manifestam nisso? Eu não tenho nenhuma noção. A China, ela faz parte dos países não alinhados. Né? Tá. E a China, ela tem um rival que é os Estados Unidos. Então o que os Estados Unidos defender, eles vão... Mais ou menos. Você tem medidas que você pode fazer para trazer a China para perto e afastar a China. A China não tem ideologia relacionada à Rússia e Estados Unidos. É óbvio que o sistema chinês propicia para a China parecer aos nossos olhos mais próximo da Rússia. São dois regimes autoritários. A China tem um partido comunista, que a única coisa que sobrou do comunismo na China é o partido. Que é o que comanda hoje. É o formato. O formato de um partido só, não pode falar mal do partido, não pode ter protesto político, não há liberdade de imprensa, não há liberdades individuais. Existe muita coisa que ficou resquícios do comunismo, mas, em suma, não há uma não liberdade econômica na China, ou seja, há muitos bilionários na China. É óbvio que você tem restrições, não é um país livre que nem o Brasil, que nem os Estados Unidos. Mas, assim, a China, ela não tem interesse de ter um papel geopolítico internacional que nem os Estados Unidos têm. Isso é um ponto. Ela não tem esse interesse. Ela também não tem interesse de mandar soldados chineses e forças militares para protegerem outros países de terceiros. Que é a cara dos Estados Unidos. Que é meio a cara dos Estados Unidos, eventualmente... Inglaterra. A Inglaterra lá atrás e tal. Ela não tem esse interesse, ela nunca teve esse interesse. Ou seja, desculpa te interromper, não existe a chance do Brasil ser dominado pela China? Militarmente? Não. As pessoas têm uma questão... A não ser que mude a doutrina chinesa. Mas nesse momento a China não tem interesse em ninguém a não ser nela. A China nunca teve histórico de mandar soldados ou porta-aviões ou aviões para nenhum lugar do mundo, a não ser para proteger o mainland da China, né? O país do meio, que é a China em chinês, né? O país do meio. E aí é diferente a questão com o Taiwan, porque realmente o Taiwan é considerado pelos chineses parte da China, são dissidentes chineses que foram para lá há tantos anos, chegaram lá, fizeram esse país. E tem gente que considera Taiwan independente. E muita gente não considera Taiwan um país ainda propriamente independente, porque não querem se indispor com a China. Que a China pode invadir o Taiwan? Pode. Isso pode acontecer nos próximos anos? Pode. Eu acho de interesse chinês iniciar esse conflito e se indispor com boa parte do planeta, porque, por um outro lado, a China ela preza por estabilidade econômica. A China cresceu tanto e se transformou nesse país, porque antigamente, quando a gente era criança, tudo que era made in China era porcaria. É verdade. Hoje não é. Hoje você tem uma fábrica de alta tecnologia, de celular, de até coisas os carros, né? Os carros chineses eram uma merda, verdade. Então hoje, o que a China preza? Por
Quanto mais estabilidade de guerras e econômica tiver no mundo, mais a China cresce. Mais a China cresce, mais ela consegue investir nela mesma, mais ela prospera. Uma invasão de um território vai desgastar a China internacionalmente. Ok. E isso é um problema para o seu objetivo Até mesmo uma invasão, proteção, assim, tipo, não, a gente só tá ajudando. Que é uma coisa que os Estados Unidos acaba meio fazendo. Escuta, a Taiwan tem armas, eles vão lutar de volta, vai morrer gente. Entendi, já não é de interesse. Você tá falando de um... Taiwan, na teoria, é um país livre. Sim. Você tem jornalistas em Taiwan, vai ter gente cobrindo o conflito. Não tem como fazer isso nas vai escondidas. sair para tudo que é lugar. Exatamente. Mas assim, então, voltando na questão Palestina, Israel e China. A China, então, pelo que eu tô entendendo... A China é pró-Palestina. Mas ela é neutra. Mas no que diz respeito à solução do conflito, ela é a favor de 2 estados. Que é a posição do planeta, da maior parte dos países do mundo. Inclusive dos Estados Unidos. Inclusive dos Estados Unidos com o presidente... Quer dizer, até a China, que é pró-Palestina, é a favor da não extinção de Israel, que é o radical... Todos os países, tirando o Irã, sim, são a favor da solução de 2 estados. Tá. Eu não consigo lembrar agora... É o Irã agora... e o Hamas que são contra. O Irã, você falar, o que a Coreia do Norte pensa? Mas o que importa o que a Coreia do Norte pensa? O que Cuba pensa? Mas o que importa o que Cuba pensa? Ninguém tá prestando atenção no que Cuba tá falando. Sim. O regime cubano, não é nem Cuba, não são os cubanos, é o regime cubano. A liderança. Então, assim, estamos falando de a gigantesca maior parte do planeta e dos países do mundo apoiam, independentemente de eles serem simpáticos a uns, simpáticos a outros, eles apoiam essa solução, que é a solução que se iniciou em Oslo em 93 e ainda não chegou ao fim, né? Aliás, isso é muito importante para as pessoas que falam que Oslo falhou, ela não falhou. Ela só não chegou ao fim. Ela só não chegou ao fim. Se ela tivesse falhado, não existiria a autoridade palestina. E qual que é o fim? O fim seria o que a gente chama de fim do conflito, fim de todas as demandas, o conflito terminou, existiu uma divisão clara do território, se é que isso é possível. Não tem mais crescimento de nenhum dos lados. lados. Muita gente fala hoje em dia que isso é irreal hoje em dia, porque você não tem nem para quem dá o território, para cuidar. Quem vai cuidar do território? Quem vai proteger a população civil palestina de um golpe interno? Quem vai gerenciar os ministérios? Quem vai gerenciar as fronteiras? Você tem um processo de state building que os palestinos precisam fazer, que eles não fizeram. Eles podiam ter feito, sim, mas eles não fizeram. E para que haja uma paz, precisa ter confiança. E para ter confiança, precisa ter instituições. Sem instituições, você não tem confiança. Sem confiança, não tem paz. Não adianta nada assinar um papel, se o papel não vale nada depois de um mês. O cara vai ter que guerrear de novo. O que adiantaria, por exemplo... Você ter uma Síria fazendo a paz com Israel, se um mês depois o governo da Síria caiu e não vale nada agora o que ele assinou. É igual você falou, né? Tiveram um acordo e já voltou a então, para Israel, isso é uma questão de segurança nacional. Sim. Agora, a China tem uma proposição, 2 estados. Ela, obviamente, apoia os palestinos, faz discursos muito mais propícios, que agradam mais os ouvidos palestinos. Mas, se você pegar os extremos, os discursos da China não agradam ninguém. Não agradam ninguém. Então, mas não existe chance do Hamas estar sendo beneficiado por algum país nesse momento? Pelo Irã. Mas assim, digo assim, sem ser o Irã. Pelo assim, Catar. Ah, tá. Né? Tá. Pelo Irã, pelo eles Catar, conseguem ter armas. Pela Coreia do Norte. Eles conseguem ter... Quer dizer, o meu primeiro papo com você prévio... Eu segurei uma ogiva? Não, eu segurei alguma arma, não sei se era um morteiro do Hamas, em uma base militar israelense. Isso foi retirado de Gaza, né? Como armas de guerra que foram deixadas para trás, de terroristas que foram mortos. Eu segurei uma arma feita na Coreia do Norte. Então, porque assim, qual que foi o primeiro papo que a gente teve aqui antes de gravar? Falei, pô, e aí, vai acabar o mundo? A gente tava brincando e tal. Que é o medo de todo mundo. Mas é que tá, é um medo que cada geração, meus pais falavam nos anos 90, do que vai dar merda, né? Que na época era Iraque, agora a gente já tá trazendo aí um pouco do Taiwan, que não era, né, comentada e tal. Nessa condição que você tá vendo, né, nessa situação, existe uma possibilidade, já que agora a tecnologia, a informação tá cada vez mais avançada, existe uma possibilidade do mundo acabar? Não. Eu vou explicar, mas eu queria completar uma coisa da China. A China, por exemplo, tem uma relação pró-Palestina, mas ela tem uma relação econômica muito profunda com Israel. É verdade. A China tem investimentos em Israel, a China construiu túneis em Israel, a China é dona de parte do porto de Haifa.
parte do porto de Ashdod, que são os 2 grandes portos. A China está bem diplomática nessa questão. Então, assim, né? a China, ela fala uma coisa na parte diplomática, Sim. só que ela tem os interesses dela. Sim. Tem muita empresa israelense na China, tem muita empresa chinesa. E a relação Israel e Estados Unidos por conta desse tarifaço, por exemplo? Israel reduziu. Obviamente que Israel foi um dos primeiros países a falar vamos igualar, porque é de interesse de Israel. Só que Israel é um país pequeno. Israel importa coisa dos Estados Unidos. Importa coisa do mundo inteiro. Sim. Não tem problema nenhum. Israel exporta muito para os Estados Unidos. Né? Sim, muito mais do que importa. Né? Porque é produto de valor agregado. Israel, então eu entendo que Israel fez uma medida porque é obrigatório. E outra coisa também, tem uma questão diplomática aqui também. Eu vou falar da tecnologia, mas dar um exemplo só sobre isso. Quando teve o Covid, nos primeiros meses, quando teve os fechamentos dos espaços aéreos, Israel teve que fechar o espaço aéreo para vários países. Fechou para um, fechou para outro, fechou para outro. E aí Israel precisou fechar o espaço aéreo para os Estados Unidos. Só que ninguém tinha fechado o espaço aéreo para os Estados Unidos. Se Israel fosse o primeiro país a falar, vamos anunciar aqui que fechamos o espaço aéreo para os Estados Unidos, Israel seria o pioneiro. Queria criar uma onda de países fechando os Estados Unidos. Israel não ia fazer isso. Então o que Israel fez? Fechou para o resto do mundo. Para não dar. Fechou tudo. Para não falar, fechamos para os Estados Unidos. Tem uma diplomacia gigante. Exato, ali. Israel, o meu receio é, tipo assim, se Israel ele vai entrar, tipo assim, sempre como um aliado americano ou ele tá muito independente nessa questão. Essa é a minha pergunta, assim. Pelos Estados Unidos terem sempre beneficiado de alguma maneira o Israel ele sempre entra como aliado ou ele tem questões que são divergentes aos Estados Unidos? Existem questões que são divergentes, mas a conversa com os americanos é muito profunda, em vários níveis, existe muita confiança, mas obviamente que existem divergências. Tá. Existem divergências. Já existiu muitas divergências. Já. Tem uma coisa de independência litúrgica na coisa. Um dos grandes exemplos disso é a conversa do Kissinger, que foi ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, foi o secretário de Estado, durante a Guerra de Yom Kippur, em 73, com a Golda Meir, que era a primeira-ministra de Israel. E a Golda Meir falou para o Kissinger assim, Israel meio que fez um cerco a uma parte do exército egípcio, que invadiu o deserto do Sinai, onde estava Israel. Israel cortou essa divisão, deu a volta e cortou. Eles ficaram presos nessa península. 40 mil soldados. Se Israel cortou a linha de supply deles, sim, eles iam morrer de fome e de sede, depois de uma semana. Então, a negociação de Israel foi, eles estão presos, 40 mil pessoas, a gente não vai, eu poderia agora bombardear todo mundo e matar todo mundo, a Golda Meir falou. Eu não vou fazer isso, mas estou disposta a fazer isso se eles não chegarem no cessar-fogo. E o cessar-fogo é sobre as nossas condições. E eles vão negociar uma paz, depois do cessar-fogo, com Israel. Não com a entidade sionista, como eles gostam de chamar. Sim, sim. Para fim de ofender o Estado Israel. mesmo. O Estado mesmo. E aí ela meio que bateu o telefone na cara do Kissinger. Ele falou, olha, você avise o Nasser, o Sadat, desculpa, o presidente do Egito, vocês avisem o Sadat que eu vou criar um exército de órfãos e viúvas, se eles não aceitarem as nossas condições. E bateu o telefone. Isso era uma primeira-ministra de esquerda em Israel, tá? Sim, sim. Não, ou seja, tem essa questão também então, divergiu. Independente, né? Aí a minha pergunta que eu falei anterior foi... Tecnologia. Tecnologia. O mundo vai acabar. Vamos pro sensacionalismo de corte. Não, brincadeira, mas assim... Eu tô torcendo pra acabar. Não. Que eu descobri no episódio anterior lá, de finanças, que a gente não vai ter aposentadoria. Não vai ter aposentadoria. Se eu entendi que você quer dizer que o mundo acabar significa a morte de 8 bilhões de pessoas... Apertar botõezinhos que dá ruim. Não, eu não acho que o mundo vai acabar. Mas o mundo moderno pode ser que acabe eu também não acho se transforme. Eu também não acho que o mundo moderno vai acabar. O que eu acho, sim, que a gente precisa tomar cuidado é que as pessoas acham que as conquistas, liberdades e avanços e progressos que a humanidade fez nos últimos 300 anos são indestrutíveis. E elas não são indestrutíveis, elas são destrutíveis. A democracia em vários países pode acabar? Pode. Os direitos humanos em vários países pode acabar? Pode.
liberdades individuais conquistadas arduamente nos últimos anos podem acabar? Podem. Pode haver uma grande recessão mundial econômica? Pode. Tudo isso pode acontecer. Porque todos esses avanços, essas coisas, foram criações nossas. Sim. Da humanidade. E a humanidade, da forma que ela criou isso, ela pode destruir isso. Então, sim, a gente está vivendo uma era de polarização política, tem uma série de coisas erradas acontecendo no mundo, né? Você tem uma ideologia que está aí em algumas pessoas, aonde a liberdade de expressão ela é completamente limitada a ponto de a pessoa sair com uma bandeira nazista na rua. A incitação ao ódio, ela passa... Você pode perguntar para qualquer psicólogo, inclusive, ela passa primeiro por palavras. Palavras criam crenças, crenças criam ações, ações criam padrões. O Holocausto não começou na Alemanha com a câmara de gás e uma... Foi crescendo. Ela foi crescendo. Começa primeiro com é o discurso, primeiro isso aqui, depois isso aquilo ali e tal. Então, eu acho que a sociedade do mundo livre precisa tomar cuidado de proteger a própria democracia, esses valores. A própria liberdade. Esses valores eles foram conquistados, eles precisam ser defendidos e às vezes precisam ser defendidos com força. Precisam ser defendidos com forças. Existe uma grande diferença entre ser um pacifista e ser uma pessoa que apoia a não violência. Vamos lá. Entendi. O pacifista é um cara que se propõe que acredita que é possível existir uma paz mundial. Uhum. Não. É o John Lennon. John Lennon é um pacifista. Não, existem forças, existem grupos, existem ideologias que não vão aceitar isso, são intolerantes. É a mesma coisa que você fala assim, a ideia de você ser um pacifista, e eu acho que isso é muito bonito no campo das ideias. Sim, na romantização. Mas é a mesma coisa que você fala assim, bom, o pacifista teria que acreditar que exista um mundo sem estupradores. Exato, é isso que eu ia e falar. não existe. O pacifista tem que acreditar que existe um mundo sem canibalismo. Sim. Não tem como. Para se proteger de canibalismo, você precisa ser um pouco radical. Você precisa ser violento. Violento, não radical. Você vai convidar um canibal para ir comer com você no restaurante? Não dá para ser pacifista. Não dá pra ser diplomático. Você vai virar sobremesa. Não dá para ser diplomático com canibal. Então, exatamente. Então, você não pode ser tolerante com intolerante. Esse é o paradoxo da tolerância do Popper. Né? Exatamente. Então, eu acho que o mundo que a gente vive hoje está numa encruzilhada. Você tem organizações multilaterais sendo controladas por países ditatoriais, a ONU ou as agências da ONU. Você tem a maior parte dos países da ONU que votam lá, em sua gigantesca maioria das suas agências, são não democracias votando. E isso é uma tática. Na hora que o Irã está julgando os outros países no Conselho de Direitos Humanos sobre o direito da mulher, o Irã está julgando a Bélgica como a Bélgica está tratando as mulheres. Em vez da Bélgica julgar o Irã como ela está tratando as mulheres. Mas é isso que está acontecendo agora em Genebra, que é onde fica o Conselho de Direitos Humanos. E aí as pessoas esqueceram dos valores que o mundo livre criou, entendeu? E esses valores estão sob ameaça. Se a gente deixar as coisas como estão e a gente não fizer nada, a gente vai acabar perdendo esse mundo do jeito que a gente conhece. Aquela coisa, o mundo moderno vai acabar, né? Ele vai para o outro mundo que a gente não sabe o que vai ser. O mundo contemporâneo. E aí, o que vocês acham? O mundo está perto do fim mesmo? Ou a sociedade que a gente conhece que pode estar se acabando? E se acontecer isso, o que vocês esperam? Vai ficar melhor ou pior? E não se esqueça de ajudar o canal, dando aquele like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Valeu!